Eu tenho essa filosofia hoje. A gente não tem que pensar assim: "Ai, será que eu me entreguei demais?". Acabei de jantar e estou indo dormir. Boa noite. Ah, vai tomar no Ele chegou com um bem casado, me deu assim: "Ah, peguei pra você esse bem casado. Toma aqui". Eu fiquei assim: "Ai, tá". Eu me entreguei. Nossa, gente, que isso? Eu fiquei assim, por falta de outra expressão, molhadinha, bambinha. Oi, eu sou o Ed E eu sou a Gabs. e este é o Drink no Inferno. Aqui a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks. Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque afinal de contas, o inferno é aqui. E os drinks somos nozes. Os atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Ai, Mona. Então tá. Oi, Gabs, tudo bem? Tudo bom, Ed? E aí? Tá feliz com a repercussão do primeiro episódio do nosso Drink no Inferno? Ai, gente, eu tô muito feliz. E tô bem animada com os comentários, com os feedbacks que a gente recebeu. Tô bem animada, e você? Eu tô muito feliz também. A gente tava aguardando muito a estreia desse episódio, amigos, familiares, fãs. A gente tá crescendo nas redes sociais, então isso é bom. Inclusive, eu tava vendo alguns comentários aqui nas nossas redes, pois sim, já temos fãs e amigos e famílias que são seguidores e comentam e engajam, que é muito bom pra gente. E aí, no post do primeiro episódio lá no Insta, a Tassiana Caires escreveu assim: a vida da mulher hétero solteira não está fácil, não, gente. E aí Ai, eu não amei tá. que veio o Kleber e escreveu assim: amigo, a vida do gay solteiro também não tá fácil, não. Sinto informar que isso é generalizado. Agora, e a repercussão da sua história do plástico filme, Gabs? Pelo amor de Deus. A Tassiana comentou aqui também que, para solteiras, depois de ouvir esse podcast, a primeira pergunta que fica pro boy é agora para que serve o plástico filme, né? Ai, ninguém merece. Essa história é demais, Gabs. Você já tinha contado ela pra muita gente antes? Ai, contei pra todos os meus amigos e sempre foi, assim, um evento, porque eu nunca vi na minha vida só esse ser humano aí que eu conheci. Ah, agora você não vai acreditar. A gente já recebeu uma primeira chamada de atenção, aproveitando essa questão da história do plástico filme. Recebemos aqui de Marina a seguinte questão sobre o plástico filme. Ela fala: a orientação da Organização Mundial da Saúde é usar o papel filme para o sexo oral. Por incrível que pareça, é o mais seguro para evitar DST, inclusive HIV, que pode ser transmitido via sexo oral. Olha isso, gente. Não é que ele tava certo o tempo inteiro? Quê? Não, é da onde isso? Do site da saúde? Sei lá? Organização Mundial da Saúde, Gabs. Ele Gente, estava eu certo. estava errada todo este tempo. Ainda bem que a gente falou que a gente não tem esses embasamento médico, legal, jurídico, não temos nem departamento jurídico para sofrer o processo, Mas, hein, gente, eu nunca passei por isso. Isso pra mim foi uma surpresa também, apesar de que sabemos que doenças sexualmente transmissíveis estão aí e a gente tem que se prevenir mesmo. Errada não está a Marina, errada não está ele, apesar de ser esquisitinho, né? Mas bora lá, gente. Sexo seguro sempre. Obrigado, gente, pela interação. Obrigado, Marina, pelo toque. Continue interagindo lá com a gente. Bora pro episódio de hoje? Bora! Teve outro dia um meme que eu vi que me caiu no colo e eu falei, precisamos fazer um episódio sobre isso. É o meme do Os Dois Nunca Mais Se Falaram. Isso acontece muito na nossa vida, né? De solteiro. É um clássico. É um clássico. Basicamente, a pessoa te encontra, seja no aplicativo ou na vida, troca o WhatsApp quando troca, né? Ai, beleza, vamos sair daqui, quase nunca olho a rede social, vamos trocar um WhatsApp, aí troca o WhatsApp. Oi, tudo bem? De onde você é? Vamos marcar, vamos marcar. E os dois nunca mais se falaram. Acontece muito. Isso é ghosting, Gabs? Olha, eu acho que ghosting talvez seja mais quando a gente tem um certo envolvimento já com a pessoa. Se é uma coisa meio recente, será que não é só um não gostei e sumir? Configura ghosting?
Acho que ghosting é quando dói Complicado, mais, né? né? Quando a gente tá mais envolvido, assim. Não sei. Assim como os fãs da Beyoncé estavam envolvidos com ela, né? E ficaram anos aguardando a turnê ser anunciada no Brasil. Não foi anunciada. Ela fez toda a turnê na Europa, Estados Unidos, fez um filme. E aí, de repente, eis que Beyoncé aparece do nada na Bahia. O que eu achei muito legal, porque ela valorizou os baianos, né? Então ela veio e realmente trouxe isso pro Brasil e colocou esse holofote na gente, de uma forma muito legal. Só que Bi veio, deu um oizinho pra galera na Bahia, entrou no avião e tchau. E ficou Tchau. todo mundo aqui assim, mas ela veio fazer o quê? Assim, tudo bem, ela veio lançar o filme dela que tava pra estrear nos cinemas. Mas a galera ficou numa esperança dela anunciar que ela ia fazer uma turnê no Brasil, de que talvez ela ia fazer um show aqui. Ela fez umas fotos, arrasou, bandeira do Brasil, pegou um voo, voltou, nunca mais ouviu-se falar de E Beyoncé. beijos, tchau. Isso será que é ghosting? Será que Olha, Bi fez um ghost com os fãs? quando dá um olá ali, dá aquela vibração, você fica emocionado, depois a pessoa some sem dar explicações, eu acho que pode ser um ghosting. Eu acho melhor a gente nem entrar muito nessa polêmica, porque com Beyoncé e Taylor Swift não se mexe. Não. Que as pessoas ficam. E eu amo Beyoncé, hein, gente? Então, é, nada contra. Então, eu tô falando no lugar de quem ama. Exato. Eu acho então que a gente pode ir pro nosso inferno de hoje, né, Gabs? Que todo mundo já sacou, que é o nosso querido ou temido ghosting. Eu tava lendo, Gabs, sobre ghosting, porque novamente a gente se prepara, né? Ghosting é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece muito, não é só com boy, não, que a gente tem a mania de falar boy lixo. Eu acho que muitas mulheres também fazem ghost, vice-versa, homem, mulher, cis, etc. E aí, nos meus estudos, eu achei muita coisa interessante e a gente é muito consumidor de podcast. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o da Natuza Neri, O Assunto, e aí lá, num dos temas sobre solidão, sobre ghost, ela levou a Ana Sui, que é autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu amei esse título. Amei esse Eu sou a título pessoa que também. lê título. Gostei. Não é? Uhum. Eu amei. Não li o livro, nunca te vi, já te amei de cara. Quero ler, imagino que Ana Sui, só pelo que ela falou, eu achei interessante. Gabs cata essa. Ela disse assim, que a gente é ser estruturalmente de desamparo. O bebê humano nasce numa condição em que é determinante se ele vai ter o amparo de alguém. Se o bebê não encontra nenhum ser humano para materná-lo, não vai ter nenhuma chance de sobrevivência. Isso fica marcado em nosso psiquismo. O medo que a gente tem do abandono se enlaça em questões que são muito primitivas para cada um de nós. É tudo muito profundo, são Filosofando. conceitos psicológicos, filosóficos, mas eu acho que sim, a gente tem essa coisa desde bebê, do colo da mãe, a gente é um ser muito desamparado desde que a gente nasce. E o que ela fala é que a gente não tem chance de viver, realmente, você imagina um bebê jogado na selva, sem chance nenhuma de viver, porque a gente é extremamente dependente, e a figura materna é muito importante. O nosso maior medo é que a gente seja abandonado e perca aquela figura materna. Já começa aí o nosso medo da perda, por isso que quando o ghost acontece, dói tanto para algumas pessoas, né? A gente aquele medo do abandono, e finalmente na vida adulta o abandono se concretiza de alguma forma, né? Mas lembra, gente, a culpa não é sua. Todo mundo tem isso dentro de si, a gente tem medo de ser abandonado, medo da rejeição, e a culpa não é sua. A gente vai ver isso mais pra frente, né, Gabs? Eu acho também que além dessa sensação ruim, né, que eu acho que, por mais que a gente tente, que a gente faça terapia, não é mesmo? Que a gente tente equilibrar os nossos sentimentos, acho que é inevitável esse sentimento ruim de o que será que eu fiz? Será que eu errei em alguma coisa? Será que o cara me achou esquisita? Será que eu falei alguma coisa assim, idiota? Não sei. Você fica se questionando. E às vezes não tem nada, uma grande maioria, né, das vezes, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. O momento que o outro tá, como o outro se relaciona. Eu tava vendo um vídeo recentemente no Instagram, aliás, de um cara, ele é influencer, ele se chama Fernando Andrade. No Instagram, gente, tá como Bruzi. Eu vi um vídeo dele muito interessante, assim, que me fez pensar muito sobre essa questão de como a gente se relaciona, assim. Na verdade, fala sobre como a gente só conhece a pessoa realmente a partir do momento que ela não precisa mais de você. E eu acho isso tão ruim. E esse pensamento mesmo sobre como a pessoa é importante pra você, sabe? Seja amizade, seja amor, seja família.
quando você não tem mais essa troca, como você reage com a pessoa quando ela não te serve, muito entre aspas, para mais nada, né? Como as pessoas tratam os outros quando elas não têm mais nada a oferecer. Eu amei isso, Gabs. Agora, o conteúdo do Fernando, eu acho que ele merece a pena ser visto, porque ele é um gato. Isso a Gabs não falou. Não Sigam falei. Bruzi, com 3 vezes. Amei Fernando Andrade, não conhecia. Quero conhecê-lo rapidamente. Vale a Chama pena ele o pro conteúdo. podcast, Gabs, pra ele vir aqui falar no nosso ouvidinho, bem gotoso. Ai, chama você, que você tem a lábia. Ai, por falar nisso, que o clima já tá esquentando, já vamos pro nosso Sex on the Beach? Vamos. O nosso Sex on the Beach, ele é geralmente conversas apimentadas, bem gostosas. Só que, gente, o papo hoje é ghosting. Então, assim, vai ter uma pimentinha, mas infelizmente vem com a gente que o negócio fica feio. Que tá complicado lidar com essas pessoas. Vai lá, Gabs. Ai, tá difícil. A primeira história que vem na minha cabeça é que recentemente eu me relacionei com um cara, né? E, enfim, nós tínhamos vidas muito diferentes. Ele tem 2 filhos, eu sou uma mulher solteira que não tenho filhos. E, enfim, ficamos algumas vezes, temos amigos em comum. E tava nessa fase de início, sabe? Que você vai se conhecendo e tal. E sendo muito sincera, eu já tinha visto que, sabe quando você sente, parece que eu tenho uma vozinha, uma pessoinha aqui que fica no meu ombro. E ela fica falando assim, Gabs, acho que aqui, não sei, hein? Sei não. Por que a gente não ouve a nossa intuição, né, Ah, é Gabs? difícil. Eu acho que a gente fica meio em dúvida e talvez a gente não queira acreditar que tá sendo tão ruim assim, que a gente pode estar enganado. Mas eu senti, essa vozinha, né, tava me dizendo que, olha, eu acho que essa pessoa não tá num momento muito favorável de se relacionar, ou não sei, tem alguma coisa ali. Eu fiquei com esse sentimento. Sabe quando você tá se relacionando com a pessoa e assim, quando você tá ao vivo com ela, é legal ali, tá sendo legal, tá sendo massa, mas quando vocês estão separados, ele morava em outro lugar. Então a gente só conseguia se ver assim, um final de semana assim, outro não, e olha lá. Então, nesse tempo que a gente estava distante, eu esperava, sei lá, que a gente pudesse conversar bastante, se conhecer por ali, sabe? Nas conversas e tal. Mas era aquelas conversas assim, sim, aham, tá, sabe? Seca. E daí começou a me dar um bode, porque eu falei, eu gosto, eu pelo menos hoje em dia tenho a pretensão de me relacionar e me sentir desejada, sabe? Sentir empolgação ao me relacionar com o outro, assim, sentir que tá fazendo significado, tá sendo legal. E se isso não acontece, eu acho que eu perco muito o encanto, sabe? Eu perdi esse encanto e mesmo assim eu segui. Só um parênteses, Gabs, eu também tenho muito isso assim, porque o desinteresse no outro é um novo clássico, inclusive, né? Tá todo mundo totalmente desinteressado no outro. E eu tenho muito isso assim, eu tenho interesse em quem tem interesse em mim, eu tenho tesão em quem tem tesão em mim. Então, se a pessoa não se mostra interessada, dá uma brochada, né? Nossa, dá muita brochada. E eu acho que foi até um aprendizado pra mim passar por esse envolvimento, assim, não digo nem relação, mas esse envolvimento que eu tive com esse cara, porque eu percebi que, pra quê, sabe? Pelo menos pra mim não faz mais significado ficar só por ficar. Eu quero que seja legal, que seja interessante. Enfim, né? Esse cara, a gente tava nessa, assim, tava sentindo que ele não tava muito afim, não tava conversando muito, sei lá, tava achando esquisito. Enfim, eu já tava até, sabe quando você tá numa vibe assim? Eu já tava assim, vou ficar mais com esse cara não, deixa pra lá. Fui no aniversário dessa minha amiga, que também é amiga dele, e ele estava lá, né? Até antes de ir pro aniversário, ele tinha comentado, quer que eu te busque? A gente pode ir lá junto. Eu pensei, eu não quero que me busque. Eu já não tava nem afim de ficar com ele, pra que vai me buscar, sabe? Então eu já tava meio até conversando com uma amiga, assim. Não, deixa pra lá. Ele estava lá, veio, ele tinha voltado, ele tinha ido num casamento antes da festa de aniversário. Então ele chegou com um bem casado, me deu assim, peguei pra você esse bem casado. Toma aqui. Eu fiquei assim, tá. Me deu um bem casado, mas conversar comigo a semana inteira, cagou, né? Mas tá, peguei o bem casado, porque eu tava com fome, guardei na minha bolsa pra depois. Aí a gente tava ali no mesmo ambiente, ele vinha conversar comigo. E eu peguei e falei, vou conversar com ele. Eu falei, olha, tô sentindo isso aqui, sabe? Acho que talvez você não esteja
talvez você não esteja tão interessado, talvez você não esteja numa fase muito propícia para se relacionar com alguém, muito aberta. Você talvez pode não ter nem gostado de ficar comigo, sei lá. Isso pode acontecer, apesar de eu ser uma pessoa maravilhosa, tá? Mas isso acontece, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim. E eu falei pra ele, falei, olha, se você tiver com qualquer um desses sentimentos, eu quero que você seja aberto, franco comigo, não é nenhuma cobrança. Quero saber onde eu tô pisando, porque eu não quero mais me relacionar com quem não tá afim. Enfim, daí ele, não, imagina, claro que não, eu quero muito, estou gostando muito de ficar com você. Aí tu comentou que ele ia num show, que ia comprar ingresso pra gente ir juntos e, sabe, 1000 coisas assim. E até eu lembro que ele falou pra mim, e depois daqui a gente vai ficar junto, né? Depois dessa conversa que a gente teve, no final ele falou, depois daqui a gente vai ficar junto, querendo dizer, a gente vai dormir junto. E eu fiquei, sabe quando você ficou uns 5 minutos assim? Mas não, eu insisti e falei, tá bom. E a gente saiu de lá, a gente foi, enfim, na casa de outros amigos e levei essa criatura. Levei essa criatura pra minha casa pra quê? Ele foi embora no outro dia, beleza. Assim, a gente nem fez nada. Mas assim, sabe quando... você fica num amargo, eu senti um amargor, assim, fiquei, mano, não faz sentido nenhum estar com esse cara. Daí, depois disso, o cara sumiu, desapareceu. Eu mandei mensagem pra ele, não respondeu, assim, nada. Tava até então conversando comigo, fazendo planejamentos de, vai ter um show de não sei o que eu vou te levar, que não sei o que, né? Pô, estou gostando muito de você. Eu contei pra um amigo meu. Uns papos furados aqui, pelo amor de Deus. Depois de não sei quantos dias, o cara me manda mensagem. Eu olhei e falei, mano, precisamos conversar. Conversas difíceis. E ele não veio com essa conversa difícil. Ele falou que a gente ia conversar. Ele ia, né, enfim, contar pra mim o que tava passando na cabeça dele pra eu entender esse sumiço. Mas ele simplesmente só postou uma foto no show lá que ele ia me levar com uma outra mina. Tipo, já meio que namorando a mina. Marcou ela, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, né? Tipo, o que eu vou falar, gente? Eu olhei e, sinceramente, eu pensei, por que eu não ouvi a minha voz aqui, né? Por que eu não dei atenção à red flag que tava ali estampada na minha cara? E eu segui com esse cara que, obviamente, ele tava se relacionando, enfim, comigo e com ela ao mesmo tempo. E, sei lá, preferiu estar com ela por, sei lá, quais motivos, não me interessa. Ai, que ódio ainda, né? E o cara levar um ghost ainda de um cara que a gente nem tava tão afim, né? E sabe quando você dá uma moral pra um feio? Que você fala assim, é um cara tão legal... o cara, sabe, eu olhei e falei assim, não, ele é tão divertido, engraçado, mas eu não achei ele tão bonito, mas vamos dar essa chance aí pro cara feio. Eu achei incrível porque assim, a história que eu separei de Ghost aqui também começa com um cara feio, ou minto. Não é um cara feio, mas era um date desinteressante. Conheci um cara no aplicativo um tempo atrás. Achei assim, ok e tal, não era o meu ideal, aquele perfil físico ali, porque infelizmente em aplicativo a gente olha só físico mesmo, né? Obviamente, depois eu parti para a descrição, então era um cara que trabalhava, que já tinha uma vida estabilizada. Confesso que isso chama atenção, porque é bem complicado a gente estar com alguém que não tem a mesma condição que você quer fazer uma viagem, você quer ir para um restaurante, você quer... E às vezes a pessoa não tem essa condição. Mas enfim, isso não é o único parâmetro, tá, gente? Adoro dates de todos os tipos. É um combo, né, Ed? É um combo, assim. Sim. E aí eu sei que eu fui jantar com uma amiga e ela falou assim, é de gato e tal, tem estrutura, já tem filho, etc. Foi casado um tempão com uma mulher. Ali já começou a primeira red flag. Um cara ficou casado anos com uma mulher. Eu falei eu não sou muito a favor disso porque ele conseguiu ficar anos enganando alguém. Então, mas tudo bem, vai que ele é bissexual, dei essa chance, então não seria um enganamento. Não entrei nesse mérito com ele também, né? Mas já tinha lá os seus filhos e tal, e aí estava recém-solteiro, separado da mulher, e fomos encontrar, dei ouvidos à minha amiga, ela falou assim, vai lá. Quando a gente estava para encontrar, a gente marcou de tomar um sorvetinho, porque ele falou que tinha que jantar com os filhos, então naquele dia ele não podia jantar comigo. Eu achei fofinho, eu falei assim, que legal, né? Um cara... Comecei a construir os meus castelos, porque ele estava ali querendo cuidar dos filhos, não larga o filho por qualquer rabo de saia, não é verdade? Então eu achei legal. E aí eu falei assim, então vamos tomar um sorvetinho, que eu até tenho que jantar com uma outra amiga. E aí
eu faço o inverso, eu tomo a sobremesa antes de ir pro meu jantar. Saí do trabalho, fui encontrar com ele, ele já pega e fala assim, mas você desculpa que eu tô de home office e a gente vai encontrar, eu tô meio desleixado. Já me deu uma brochada. Eu pensei, não vai tomar nem um banhozinho, trocar nenhuma roupa, já não vamos jantar, já vamos tomar um sorvete perto da casa dele, não vai nem tomar um banhozinho, né? A gente que tem toque de higiene, que eu falei a gente falou no último episódio, já fiquei meio assim. Beleza, quando cheguei no local encontrado e combinado com ele, eis que eu vi o rapaz, e aí eu mudei de percepção, porque ele estava muito bem vestido. E aí eu vi que o cara tinha mais grana do que eu imaginava, né? Porque assim, a gente não conversou muito sobre dinheiro, mas assim, se aquela era a roupinha dele, ele tava com uma camiseta Lacoste, um cabelo engomado, uma bermuda alinhada, uma sandália toda trabalhada na selaria. Então eu falei assim, essa pessoa não fica em casa que nem eu, de havaiana, cueca furada e camisa de eleição. Tem uma diferença aí. E aí eu já comecei a pensar, acho que eu que tô um pouco abaixo do nível dele. Para com isso, Mona. Não se rebaixa. Que às vezes o cara tá bem vestido, não sei o quê, mas é um... Pois é. O que não foi o caso, porque a gente chegou ali, tomou sorvete, ele quis ser um changeman e falou, deixa que eu pago seu sorvete, pagou meu sorvete, pagou minha aguinha, sabe? E eu falei assim, vou lamber esse sorvete aqui até o fim, é de graça, vou lamber tudo. E o que eu achei mais interessante é que, diferente do que a gente falou há pouco tempo atrás, ele não era um date desinteressado. Ele me ouvia. Gente, eu fiquei assim, tá faltando muito isso hoje em dia. Poucas as pessoas que ouvem, que têm interesse, que pergunta, e conversa vai, conversa vem. Teve uma hora que ele pegou pra mim e falou assim, e você quer ter filhos? Olhando dentro do meu olho, eu falei assim, minha Nossa Senhora, para agora, parem as máquinas. Eu já tô me envolvendo, eu já tô com a perna bamba, eu já tô tremendo aqui. E eu falei, olha, o que eu te respondo? Ele, não, porque você tem cara de que daria um excelente pai. E aí eu me entreguei. Nossa, gente, que isso? Eu fiquei assim, por falta de outra expressão, molhadinha, bambinha, me deu uma tremedeira. Assim, eu fiquei pretérita, enternecida, deitada em berço esplêndido. Ali eu já estava entregue. Eu só espero que não tenha sido ali que eu dei a bandeira pra ele, de que eu tava muito fácil, né? Muito na bandeja. E não acho que eu não dei, não, porque eu também não sou desse, eu sou excelente ator. E fiquei, beleza e tal. Chegou um momento que ele falou assim, você vai embora amanhã? Porque era um momento que eu trabalhava numa cidade e morava em outra. E eu falei, não, vou ficar aqui. Ele, então, vamos jantar amanhã, né? Eu quero te conhecer melhor. Foi falando todas as palavras que a gente quer ouvir. Gabs, eu fiquei assim, realmente apaixonadinha construindo meu castelo. Na hora de ir embora, ele falou assim, te acompanho até o metrô, apesar de sermos riocos. Somos pessoas cosmopolitas que andamos de transporte público, ainda mais quando o transporte público funciona. Na hora de ir pro metrô, a gente não deu beijinho ali no sorvetinho, tinha muita gente passando. Eu falei assim, na hora da gente despedir, a gente dá esse beijinho. Só que quando a gente chegou no metrô para se despedir, a gente parou bem embaixo daquela luz branca cagada do metrô, era gente passando, era muita gente vendo. Eu falei assim, ai, gente, infelizmente a vida das gays não permite, a gente tem certas travas. E eu também, pelo menos, não sou tão desconstruída assim, acho que ele também não, eu não tive coragem de dar um beijo nele ali. Segui minha vida, dei um tchauzinho, falei, beleza, amanhã a gente janta de novo, direitinho, né? Porque hoje a gente não tinha jantado. Mandei uma mensagenzinha pra ele, porque eu tava apaixonadinha. E eu falei assim, olha, adorei a noite, queria ter te dado um beijinho, mas tinha muita gente passando e não rolou. Eis que ele me responde, eu também adorei, que vontade de te beijar. Mas amanhã a gente se encontra. Gente. Então, eu acho que eu não estava construindo meu castelo sozinha. Eu acho que, assim, até o momento ele estava ali numa envolvência crescente comigo. Então, eu não vou me colocar no lugar do besta quadrada de 4 que me apaixonou perdidamente sem ter nenhum sinal. Ele foi me alimentando. Ele falou todas as palavras que eu queria ouvir. E aí, no outro dia, o jantar rolou. Ou seja, se ele tivesse desinteressado, ele já não poderia ter cancelado esse jantar? Né? Se no primeiro date ele viu que não era algo que ele queria, já no segundo não precisa. Chegou para jantar, lindo, cheiroso, arrumado, de banho tomado, uma roupa mais chique ainda. Fomos no restaurante francês, do chefe francês. E eu amo, depois posso até passar essa dica. Apesar de que eu tomei trauma do lugar, não consigo nem passar na porta por conta desse date. No jantar, ele foi do mesmo jeito, extremamente interessado, ouvia, perguntava, falou da vida dele, eu falava da minha. Eu
Me entreguei minha vida um livro aberto. Falei de tudo pra ele. Falei de toda a minha vida, toda a minha história. Entreguei meus afetos, minhas emoções, minhas fragilidades. E assim foi. E teve uma hora até que ele saiu pra atender uma ligação telefônica e falou assim, meu businessman, né? Muito ocupado, entendeu? Eu poderia ter interpretado aquilo como alguém que não tá muito afim. No fim do jantar, porque aquilo já ia, sei lá, pra meia-noite, eu vi que ele tava com sono. Mas eu não acho real que eu tava falando muito e que eu tava deixando ele bored, né? Que eu tava deixando ele entediado. É que realmente ele acorda às 5 horas da manhã pra ir malhar, pra academia, depois ele vai levar os filhos na escola, etc e tal, e seguir a vida dele. Então eu sei que ele acorda muito cedo. Então eu falei, bom, tô vendo que esse cara acorda muito cedo. Eu não vou nem querer me atrever a propor alguma coisa, mas eu achei que pelo menos um beijinho ia rolar. E aí eu falei assim, pra que lado você vai? Achei que ele tava de carro, não estava. Falei, bom, fudeu, né? Porque se não tá no carro, onde que eu vou beijar esse homem? Porque no meio da rua de novo vai ser complicado. Mas é no restaurante, não dava pra dar um beijinho? Ai, é como eu disse, minhas amigas, eu tenho travas emocionais, eu não tive coragem. Muita sociedade, família tradicional no restaurante, aquele cara com cara assim de... Se a gente desse um beijo ali, é capaz de a gente levar uma garrafada de vinho na cabeça, eu não tava disposto àquilo ali. E aí eu falei, mas beleza, no caminho a gente beija, a gente vai numa rua escura e beija. Eis que ele, por ser uma pessoa bem apessoada, né, com posses e condições, pelo que eu interpretei, ele mora ali perto do restaurante que ele marcou, e aí fomos caminhando em direção à casa dele. Eu falei, não tem problema, dali eu pego o metrô e vou pra minha. E aí chegou na rua perto do metrô, ele falou, é aqui que eu moro, meu apartamento é bem nessa esquina, é aquele ali. Você quer subir? E aí eu pensei, suba ou não suba, aquele dilema, né? Sendo que no dia anterior, ele já tinha me chamado pra dormir na casa dele. Ele falou assim, não, fica na minha casa, não vai embora pra sua cidade não, dorme aqui, não sei o quê. Só que eu tinha achado muito precipitado. Eu falei, gente, cara, calma lá, né? Porque eu acabei de conhecer o cara. Eu já ia de malicuia pegar minhas coisas, dormir na casa dele, os filhos dele lá, acham uma coisa esquisita. Você achou ele Porque no ele- aplicativo, né? Você falou. Foi. Uhum. Não foi o mais conhecido ali. Foi no Inner Circle que eu Ah, encontrei ele. tá. Porque pelo que eu sei das minhas amigas gay, que tem um aplicativo ali, é o Grindr, que é mais papum, né? Você fala, é Gay é isso, oi, quero vamos piroca. transar. É uma coisa Exato. mais direta. Gay Então não. tá, entendi o Grindr é contexto. oi, oi, vamos transar. Não conheci ele no Grindr, eu conheci ele no Inner Circle, que é um Tá. passo além do Tinder, né? Porque as gays usam Tinder também, mas também é uma coisa meio sexual rápida. Usa também o Happn, que é uma coisa um pouquinho mais séria. E tem o tal do Inner Circle, que dizem que é uma espécie de LinkedIn, que você acha a pessoa ali, inclusive por profissão, etc e tal. Então, eu tava fazendo a linha mulher de família, não porque eu queria, porque eu conhecia ele numa circunstância que essa era um date romântico. Eu não conhecia ele num momento, oi, oi, vamos transar. E eu realmente confesso que eu achei estranho, nem conheci o cara, ele já chamando pra eu pegar minhas malas e passar os 2, 3 dias na casa dele. Eu falei, eu achei estranho. Tanto que ele até no primeiro date do sorvete, ele falou assim, desculpa se eu te ofendi. Eu falei assim, gente, esse homem é um changeman. Eu falei assim, não, você não me ofendeu. Mas assim, você tá com seus filhos, né? Aproveite seus filhos, é a semana que você tá com eles. Não vou pra lá. E aí eu pensei, vou ou não vou? Porque no segundo date, eu falei, já até dá pra dar uma transada. Não vou ficar fazendo a mulher de família por muito tempo, já dá pra ir pra casa dele. Só que eu também pensei, cara, já era 00:30, esse cara tinha que acordar 5 no outro dia. Aí eu fui do trabalho, eu fui desse que eu não tomei banho, não consegui tomar banho, fui direto do trabalho, falei, não tava muito pronto para. E aí gay tem disso, né? Eu não sabia quem ia dar, quem ia comer, às vezes não sei se ele tava preparado, se eu tava preparado, isso é feito açúcar, gente, né? Vamos colocar nessas palavras. E eu falei assim, a gente se encontra amanhã eu ainda tô na cidade, a gente se encontra. E aí ele pegou e falou assim, então tá bom, então vou com você até ali em cima. Não foi até o metrô, mas foi até o meio do caminho. Eu achei assim, ai, cadê meu cavaleiro de armadura que não vai me acompanhar a donzela indefesa essa hora da noite até o metrô? Mas tudo bem. Nesse momento eu pensei, somos 2 homens, porra, é macho, não precisa de companhia até o metrô, você se defende. Então tinha os red flags bem de leves, mas eu fui, beleza. Chegamos aonde ele queria me deixar, a gente passou por várias ruas escurinhas que a gente podia dar um beijinho. Só que o bairro é dele, né? A região ele que conhece. Eu falei, ele vai ser estratégico, vai me despedir num lugar escurinho pra gente dar um beijinho. Ele me deixou embaixo de um posto de gasolina, novamente com a luz branca cagada, a céu aberto, todo mundo vendo. É carro entrando e saindo. Eu falei assim, bueno, aqui complica.
né? Da gente dar um beijinho. Mas a vontade era muita, já tava com os goró na cabeça. Goró não, que a gente bebeu vinho. Já tava com vinho na cabeça. E aí, na hora de despedir, rolou aquele beijinho de canto de boca. Ó. A gente foi dar um abracinho. Ed. Canto de boca? Cadê a linguada? Quero língua, quero beijão de cinema. Minhas amigas, rolou aquele beijinho de canto de boca. E aí eu não aguentei, né? Na hora do abracinho deu o beijinho de canto de boca. Não aguentei, tasquei-lhe o beijão. E aí foi beijão, mas ele meio que me deu uma empurrada. Eu pensei, foi gostosinho o beijo, foi super rápido, ele me deu uma empurradinha. Calma, não. Minto, Como ele assim me deu uma empurrada? empurrada. Ele encerrou o beijo. Não foi uma empurrada, ele encerrou o beijo. Calma, não, não foi empurrada. Ele pegou pegou a mão e te afastou. Ele não te afastou. Na verdade, no meu coração, eu senti que ele deu uma empurrada, mas na verdade era ele encerrando o beijo. É isso. O que eu pensei foi... a gente tá na região dele. Esse cara ficou casado com a mulher durante muitos anos. Ele mora aqui. Ele deve ter gente que ele conhece. Eu tô beijando esse cara num lugar mega público que pode passar gente. Realmente dá pra gente ficar nessa beijação aqui, nesse lugar que tá todo mundo vendo, né? Entendi assim. Poderia ter sido um sinal, mas quando eu chego em casa, ele manda uma mensagem. Chegou bem? Adorei a noite. Assim, bom, Ai, tá gente, tudo que bem. confuso. Porque assim, eu acho que a questão é que ele não é bem resolvido, né? Tipo, Até então, eu tava achando que tava tudo ok. Não tava a coisa mais empolgante do mundo, mas pra quantidade de dates desinteressados que a gente vê por aí hoje em dia, que a pessoa não pergunta sobre você, quer saber da sua história, não te ouve, todo mundo só quer falar, eu achei que tava até ok. Eu falei, cara, todo mundo tem as suas questões, ninguém é perfeito. Mas eu, de fato, não vi até aí algo pra dizer esse cara não tá afim de mim ou não está tão afim da gente, que é até um filme que a gente gosta muito, né, Gabs? Mas, no outro dia, eu dei um bom dia pra ele, porque eu tinha levado uma sobremesa do restaurante, eu não consegui comer tudo lá, que era um apple strudel. E aí, mandei uma fotinha do meu apple strudel, tomando um cafezinho, e falei assim, bom dia, já tô trabalhando e tomando meu cafezinho, lembrando de ontem. Ele deu bom dia na mesma hora, respondeu, eu tô aqui, bom dia, ontem foi ótimo, tô saindo aqui pra minha academia. Minto, ele já tinha ido pra academia. Tô saindo aqui pra encontrar, pra levar meus filhos na escola e depois vou trabalhar. Hoje vai ser um dia muito corrido. E eu falei, beleza, talvez eu até fique aqui ou não vá embora, porque uma amiga minha me chamou pra ficar no fim de semana na casa dela. Se você quiser fazer alguma coisa. Ele, ai, que legal que você vai ficar aqui no fim de semana, a gente faz alguma coisa sim. Isso foi de manhã e os dois nunca mais se falaram. você mandou alguma coisa pra ele? Você mandou alguma mensagem depois? Essa foi a minha história, Não, meu anjinho. nada. Tipo, você mandou mais. Essa foi a minha história. Gente. Pra culminar com o meme e os dois nunca mais se Ai, falaram. mas Mas calma, isso é só uma pausa dramática. Tem tá, mais, tem então vai. mais. Eu quis só dar Vamos uma lá. pausa dramática. Mas o que acontece? Esse cara interrompeu um ritmo de diálogo comigo. Eu tô analisando tudo de forma bem prática, tá, gente? Ele interrompeu um ritmo de diálogo, de interesse que ele vinha comigo do nada. Então ele falou, sim, a gente se fala, no fim de semana a gente pode combinar alguma coisa. Ele se mostrou interessado, ele mostrou o interesse de que a gente ia fazer alguma coisa no fim de semana. E aí eu falei assim, beleza, você me fala. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas a última mensagem foi a minha. E o WhatsApp dele mostra que ele leu porque dá aqueles 2 tiques azuis. E ele, ao longo do dia inteiro, não deu tique azul. Então ele não teve nenhum interesse de voltar na minha mensagem pra ver o que eu tinha Ou ele escrito. fez Eu aquela pensei, porra, tática de... Ele até viu subir a mensagem ali, mas ele não abriu pra justamente mostrar que ele não viu. Tem essa também, né? eu até acho que pode ser também. E aí eu fiquei o dia inteiro dando 2, 3 colheres de chá, que eu falei, cara, muito ocupado, o cara tem filho, cheio de coisa pra resolver no não, trabalho. Eu não vou Não. também ficar... Não. Não, porque tudo bem, a pessoa pode ser mega ocupada, isso e aquilo, mas 1 segundo da vida dela, ela tem pra mandar uma mensagem. Pô, a gente mesmo, hein, Ed? A gente trabalha para uns... Caralho. A gente trabalha muito, tem muita coisa pra fazer o dia inteiro fazendo coisa. Eu tenho o tempo pra responder quem eu tô afim. Se eu não tô afim, aí é outra história.
Sempre tem um segundinho. É exatamente isso que eu penso. Eu penso a mesma coisa. Só que foram 3 dias de envolvimento com esse cara, desde o dia que a gente se conheceu até os 2 encontros, e eu realmente estava muito envolvido. Eu estava num período que eu estava solteiro há um tempo, só encontrava date de merda, gente desinteressante, e aí quando finalmente você encontra aquela pessoa que parece que finalmente é ele. Não que eu já estava ali querendo casar com esse homem, porque eu tenho total clareza de que mesmo que você se apaixone, você está ali no estágio de apaixonamento, que tudo é lindo, maravilhoso, tudo é muito intenso. E aí depois é que você vai conhecendo a pessoa aos poucos, e aí sim você decide se você quer namorar, se quer casar, se isso vai durar, se isso não vai durar. Mas no momento do apaixonamento, realmente eu tinha construído um castelinho. Então eu estava envolvido sim, né? E aí eu até pensei isso. Será que eu me entreguei muito? Será que de Não. cara? Mas eu também não fui muito de falar, ai, você é lindo, maravilhoso, coisa que ele Não, falou pra eu mim. acho. Ele ficava olhando pra mim, ele falava assim, você é muito gato. Ele me envolveu, isso aqui. Eu acho, é que eu tenho essa filosofia hoje. A gente não tem que pensar assim, ai, será que eu me entreguei demais? Será que eu demonstrei demais? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem vontade. Eu sou desses bem prático também. Eu, na verdade, eu tô falando assim, mas eu também acho que eu não sou de joguinho. Eu não acho que a gente tem que ficar fazendo jogo. E aí, justamente, se a pessoa acha que eu tô fazendo jogo ou que ela precisa desse joguinho, aí não é a pessoa pra mim. É algo que a gente até falou outro dia, né, Gabs? Então, eu sou dessa coisa de ser prático, sim. Mas aí, pra terminar, eu fiquei naquela ansiedade, porque eu tava muito envolvido, e aquilo foi me gerando uma ansiedade. Eu parei de trabalhar, eu ficava olhando a mensagem desse homem o dia inteiro, eu fiquei de manhã até de tarde, vendo se já tinha dado 2 tiques azul na mensagem. No meio da tarde eu dei uma de João sem braço e falei assim, e aí, muito trabalho por aí? Como é que tá seu dia? Porque a gente vinha num ritmo de envolvimento. Nada dele ver os 2 tiques. E aí, quando foi de noite, eu falei, não vou ficar mais enchendo o saco desse cara, vamos supor que ele tá muito ocupado, mas passa pela nossa cabeça, morreu, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa com o filho, uma tragédia, Mas pode ser N nunca é. coisas, né? Chegou de noite, e nunca é. Chegou de noite, já foi caindo a minha ficha, assim, realmente eu acho que não é nada disso, porque qualquer tragédia que tenha acontecido, já deu tempo desse cara falar. Porque quando a gente tá envolvido, a gente para o mundo para responder a pessoa quem você está interessado. Então, já deu mais que tempo. Chegou esse momento da noite que eu falei, se ele não vai fazer esse fechamento, se até agora ele não respondeu, e ele não foi homem suficiente para fazer o fechamento, eu vou fazer esse fechamento. Eu preciso de fechamento. Então, se ele não vai terminar, eu termino. Mas eu também não fui dar uma de louco e, olha, terminamos nosso relacionamento e quero sair por cima da carne seca. Não, eu queria só realmente falar assim, cara, não dá pra você seguir a vida fazendo isso com as pessoas. Isso não é permitido, né? E eu queria, pelo menos, ver se o cara tá vivo, o que tá acontecendo? É um psicopata? E aí eu mandei uma mensagem pra ele que falava exatamente assim, fulano, tá tudo bem? Você sumiu, não respondeu mais. Eu sei que o nosso contato foi muito curto, mas pelo menos do meu lado foi suficiente pra criar um vínculo. E eu fiquei preocupado. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Até mais, boa noite. E aí, ele me respondeu na mesma hora, que eu fui estratégico também, que eu esperei ele ficar online. Também, como eu tava monitorando o celular o tempo daí inteiro... também, desculpa te interromper, Ed, eu acho que você respondeu de uma forma tão educada, e assim, estou preocupada com você, essa tua atitude me causou preocupação. Eu acho que ele deve ter lido, no mínimo ele se sentiu mal, de, putz, não tá legal isso aqui. Exatamente. Na minha mensagem, além de eu ter falado sobre tô preocupado, de fato passa preocupação, apesar de já saber que essa hora eu já era, né, uma pessoa que não estava interessada, eu também falei na minha mensagem, olha, da minha parte houve um vínculo, porque houve, eu não vou ficar tapando sol com a peneira, eu envolvi com o cara. E aí eu fui estratégico, eu esperei ele ficar online, porque eu estava monitorando ali, né, então eu vi que ele estava online, e ele respondeu na mesma hora, ele falou assim, não, Ed, me desculpa, hoje foi um dia muito corrido, a sua mensagem foi lá pra baixo no rolo e agora que eu tô conseguindo responder todo mundo. Então aquilo ali pra mim foi assim, strike idiota. one. Você tá no bolo de todo mundo, né? Você é tão desinteressante quanto as outras pessoas que estão precisando, meus clientes, meu padeiro, meu cabeleireiro, meu personal trainer. E aí, segundo, ele falou assim, acabei de jantar e estou indo dormir, boa noite. Vai tomando... Nossa, que raiva, cara. Aí eu só dei um joinha. E assim foi. Aí realmente os dois nunca mais se falaram. Mas assim, a pessoa sacode a gente, né? E eu tava vendo outro dia, lendo sobre narcisismo, que inclusive é o episódio que a gente vai fazer, que tem muito a ver com ghost. São pessoas que vêm, te conquistam
E tem muita gente que precisa desse jogo, que precisa sentir que conquistou. Não sei se esse é o caso dele também, não. Pode ser exatamente o que a gente sempre vem falando. Ele não tem a obrigação de ter interesse em mim. Mas ele também não precisava ter dado todos os sinais e todo o envolvimento que ele fez comigo, né? Não, e eu acho Isso eu achei pesado. Nossa, super. E eu acho que também, quando a gente passa por essa situação, a gente começa a refletir e falar, puta, não quero agir assim com o outro, sabe? Eu não quero causar isso no outro. Então, não sei, depende da fragilidade que você tá no momento, né? Da sua vida. Enfim, às vezes a gente passa por situações que normalmente a gente não iria passar se estivesse mais consciente, sabe? Das nossas emoções e como a gente se sente e tal. Eu acho que é péssimo, sabe? O negócio de ghosting, gente, é empatia pelo outro, sabe? É horrível isso, gente. Tipo, não façam. Acho que a melhor coisa é a gente dizer realmente o que a gente tá sentindo. É isso que a gente falou no início. A gente estava no quadro Sex on the Beach, que é aquele que a gente fala de coisas apimentadas, mas foi uma talagada amarga de descer, né? A gente pode ir para uma parte, então, um pouco mais prática. E dessa vez a gente jogou uma caixinha de perguntas no nosso Insta. E uma das perguntas que mais saiu é por que as pessoas praticam ghosting com a gente, né? Quer começar, Gabs? Por que será que as pessoas praticam ghosting? Eu acho que tem várias questões do motivo. Aqui o que eu coloquei foi que a pessoa, às vezes, ela já é comprometida. A pessoa não responde muito, sei lá. Às vezes essa pessoa tá com alguém, gente. Tá namorando outra pessoa, tá casada, vai saber. Outra coisa aqui que eu anotei também. Imaturidade, medo de um compromisso. Vontade de não querer ter nada com ninguém. Temos aqui também outra coisa que eu anotei. Não consegue encarar conflitos. Quando a gente externaliza, na verdade, o que a gente está sentindo, eu sinto que é melhor da gente trabalhar aquilo, sabe? E às vezes o outro pode ajudar a gente numa conversa saudável, enfim. Eu acho que é importante. Aqui também anotei outra coisa, hein? E o excesso de contatinhos. Eu acho que a gente tá realmente numa fase que tudo tá meio descartável, assim. Eu sinto que os relacionamentos ficaram mais banalizados, assim, sabe? Até pelo aplicativo. Às vezes eu me sinto estranha no aplicativo de relacionamento. É um cardápio, você ficar ali passando o dedo assim, sim, não. É um pouco meio descartável, tudo é meio descartável. As pessoas não se comunicam mais, não têm mais paciência com as outras. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela tem atrapalhado muito, né? Não à toa que tá todo mundo cheio de ansiedade, de problema mental e medicando. É isso que a gente fala quando a gente pensa nessa sociedade líquida, né? Nessa banalização do ser, tá tudo muito parecendo que é supermercado, né? Então, por que eu vou me dedicar a esse aqui se eu posso ficar continuando virando o dedinho ali no aplicativo e posso conhecer alguma coisa melhor? Independentemente de qualquer coisa, eu acho que, assim, fazer ghost com outro, ignorar a existência de alguém com quem você teve um envolvimento, como foi o que eu contei do meu caso, mesmo que seja curtinho, foram 3 dias ali, eu acho muita covardia. Acho muito diferente como a gente iniciou o podcast. Você está falando ali de um match, alguém que você conheceu no Tinder e você nem teve um date, você nem encontrou, você está só ali conversando, oi, tudo bem, o assunto morre. Você não criou vínculo ali, então tudo bem, cada um vai para o seu lado e está tudo certo. Mas quando você cria um vínculo, você envolve a pessoa, vamos ter responsabilidade afetiva. Não vem com essa falta de respeito, não, porque acho que isso é muita falta de consideração, né, Gabs? Eu acho também que, assim, a gente tem que ter consciência que ninguém é obrigado a estar com ninguém, né? Se alguém está se relacionando com você, essa pessoa quis estar com você. Viva aquele relacionamento, aquele envolvimento, enquanto estiver fazendo bem para você, enquanto houver reciprocidade, e tentem ter um relacionamento mais sincero, aberto. Se vocês sentirem que tem alguma coisa errada ali, sabe, aquela voz, aquela red flag que a gente falou, vamos tentar ouvir, porque a grande maioria das vezes, eu acho que eu me arrisco a dizer que todas as vezes que eu tive isso, eu estava certa e eu não ouvi. Eu acho também que todo mundo tem o direito de se desinteressar. É natural que a gente perca o interesse, seja por qualquer motivo que seja. Às vezes a gente nem sabe o porquê, simplesmente acabou aquela emoção ali, mais que a gente estava sentindo no início. Eu não sei, pode ter N razões. Às vezes realmente a gente não sabe, só aconteceu.
E eu acho que isso também é importante a gente comunicar, sabe? Pelo menos vamos tentar, gente, se Eu comunicar. acho que tudo que a gente falou aqui remete muito a essa coisa das pessoas que não têm empatia pelo outro, estão desinteressadas e aí acabam maltratando o outro, seja pelo sumiço, seja pelas palavras de grosseria. No fim de tudo, isso aí é muita covardia, né? Então, bora tentar comunicar, seguir essas dicas. Por falar em dica, bora encaminhar para o final, Gabs? Bora, As nossas dicas do episódio, vamos. para a gente sair mais livre, leve, light daqui. Tem alguma dica aí de filme, de série, de lugar para passear? Eu tenho. Eu tava buscando, né, algum filme, alguma coisa lá na minha lembrança que tinha a ver com Ghost, com essas situações de relacionamento. E, gente, é um clássico esse filme. Eu não sei quem já assistiu ou não, mas era muito assim, sessão da tarde, não sei. Ele não está tão afim de você. Vocês lembram, gente? Eu assisti tanto esse filme, eu gostava muito. Amo! Ai, é uma menina que ela tá. Uma menina, né? Uma mulher. Ela tem várias questões ao se relacionar com os outros. E tem um cara que especificamente ela se relaciona e ele some. E ela começa a falar sobre essas situações. Ela fala: ele pode ter morrido. Ele não me respondeu porque ele deve ter sofrido um acidente. Às vezes o mais óbvio ele não está tão afim de você, exatamente o nome do filme. Eu amo, já assisti várias vezes também. Tem uma coisa muito interessante que é especificamente sobre o filme, sobre o título do filme, que inclusive era um livro, né, me parece, que é a palavra tão. Porque isso diz muito sobre ele tá afim, mas não tão a ponto de se abalar da casa dele até a sua, não tão. Então é aquele típico boy assim que fala: ai, vem você na minha casa. Ou que não toma banho pra te encontrar, que não arruma casa, que não faz o mínimo de esforço pra te tratar bem, te receber bem, né? Então ele tá afim, mas não a ponto de largar a namorada dele, não tão a ponto de largar a vida de solteiro dele. Então esse filme é muito legal, ele dá várias lições pra gente. Outra coisa aqui, diquinha, gente, quem aqui já viu o golpista do Tinder? Porque foi, quando lançou isso aqui, foi um bafafá, né? Porque eu fiquei chocada com a situação. Eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive hoje em dia, né? Que a maioria das pessoas, eu acredito que se relacionam através de aplicativo. E, enfim, essa série, né? Acho que tá na Netflix, se eu não me engano. Mas é um cara que ele finge ser completamente outra pessoa para enganar as mulheres e conseguir benefícios próprios, principalmente financeiros. Então, dá uma raiva e te dá um alerta ao mesmo tempo de com quem que eu estou me relacionando. As red flags que a gente falou, hein? Importante. Dá raiva 1000 vezes porque a gente se sente muito enganado, né? Como existe gente ruim no mundo, a gente fica triste. Porque o cara mexe muito com o emocional das pessoas. Eu detestei esse cara, desse golpista. Eu separei aqui um filme que é só por causa do nome, que é o Ghost, que tem a ver com ghosting. Mas uma coisa assim, é um clássico, é antigo, pra quem não sabe a história é um filme espírita, então é o cara que morre e aí a esposa dele fica tendo que lidar com a falta que ele faz e com o espírito dele, né? Mas isso ainda assim, eu peguei por causa do nome, porque é um filme lindo que eu recomendo sempre, mas tem a ver com a dor que ela passa de alguém que de repente foi apagado da vida dela. E muitas das vezes é o que a gente sente quando a gente leva um ghost. Você tá ali construindo um castelo, independente se foi 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 anos, e a pessoa simplesmente sumir, é muito pesado, né? Agora a gente chega naquela parte que a gente faz o porchá e joga umas perguntas finais. Gabs, eu nunca, mas eu tenho vontade. Ai, desganar. Desganar quem faz isso com a gente, não sei. Ó, eu nunca humilharia a pessoa, sei lá, xingaria, mandaria tomar. Sabe? Mas dá uma vontade de xingar esse cara, por exemplo, que me deu ghost. Assim, agora foda-se, né? Mas na época que aconteceu, eu fiquei com tanta raiva desse cara. Eu falei, nossa, que cara idiota, né? E me deu uma. Eu pensei, se em algum momento a gente se cruzar ali e ele vier falar comigo, eu já tava planejando vários. Eu ia falar um monte pra ele. Mas agora também, assim. Ai, na hora que eu fiz a pergunta, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Então eu também, assim, nunca fiz isso com ninguém, mas tenho vontade. Nesse caso desse cara que eu peguei
e que quase rolou alguma coisa, mas não, porque ele me deu ghost. Eu tenho uma vontade, eu já ensaiei assim, encontrar esse cara na rua, falei assim, vem cá, ô seu idiotinha. Você tá pensando que você é o quê pra fazer isso comigo? Eu sou muito mais, eu tenho família, tá bom? Não faz isso comigo não, seu merda. Ai, gente, terminamos. Agora é a hora que eu vou dar uma de professorzinho, passar pra vocês a lição do que a gente tomou como drink hoje. A gente aprendeu que a culpa não é sua. É sempre sobre o outro, a pessoa tem as questões dela, você nunca vai saber porque certo e errado é muito relativo. Às vezes ela não gostou daquela verruga que você tem embaixo do seu dedo esquerdo, você nunca vai saber. Então desista de ficar tentando entender o porquê, porque pode ser 1000 coisas. Expectativa é igual paçoca, do nada esfarela tudo, foi que nem eu naquele date com um cara que construía altos castelos. Entenda os sinais confusos como um não, o sim é inconfundível. A pessoa, quando ela quer, ela vai, ela corre atrás. Se ela tá confusa com você, meu amorzinho, ela não te quer. Ela não está tão afim de você, como o filme que a Gabs indicou. Sim. Você que tá dando ghost e tem educação, seja mais. Não seja covarde. A gente dá oi e tchau até pra pessoa que tá atendendo a gente no bar, no restaurante, porque você não vai dar oi e tchau pra quem você beijou na boca, engalfinhou ali, até as partes genitália. Você dá tchau pra pessoa sim. Tem coragem, consideração com o outro. Seja homem, termina o que você começou, né, Gabs? Se a gente consegue lidar com a morte, que é uma coisa inalterável, que não tem o que fazer, e que é muito, muito dolorido e triste, e a gente consegue administrar isso na gente e viver com isso, ai, gente, o que vai ser um ghost, um término, qualquer coisa? Pelo amor de Deus, vai passar. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, gente. Adoro essas frases de caminhão que a gente separa aqui, né? Eu amo. Gente, frase barata, ela é barata, mas ela funciona em muitos momentos da nossa vida. É bem prático e rápido, resolve melhor do que uma sessão com muitos psicólogos. Gabs, eu amei. Eu amei. Você vai me dar ghosting? Não me dá ghost, porque eu ghosting de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você também. Jamais. Não me dá ghost. Vocês também não deem ghost na gente, gente. Segue a gente nas redes, manda casos, curte, comenta, compartilha, responde nossas caixinhas de pergunta. No Insta a gente tá como drink.noinferno. E é isso, Gabs. Foi bom pra você? Ai, foi muito bom. E acredito que a minha voz está muito melhor agora que eu não estou mais gripada. Agora estou com voz realmente de veludo. Então, espero que Tá vocês total sejam delícia. aqui. Arrepiei cabeça, corpo aqui. Ai, que delícia. A gente se vê no próximo, né? Um beijo, gente. Beijos! Mua. Sua vez final ali, tem um Gzinho de Você vai Gabs. cortar essa merda aqui. E depois as... Oh, shit. Alarme. Para por aqui.